Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos, investidor profissional, trader e também educador. Tenho um canal no YouTube, já com mais de 262 mil inscritos e contando todas as minhas mídias sociais, mais de 500 mil pessoas me acompanham todos os dias para falar sobre o mercado de criptomoedas. Essa análise não é uma indicação de investimento. O intuito desta análise é totalmente educacional e tem como objetivo ajudar as pessoas a compreender o mercado cripto. Seja bem-vindo ao canal Análise Cripto e para nos ajudar senta o dedo no like seu criptolouco. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber atualizações sobre o mercado cripto. Fique por dentro de todas as novidades e bombe seus lucros. Então no S&P 500 a mesma coisa, né? A gente estava fazendo topos de fundos descendentes ainda. Ele trouxe uma alta até que interessante aqui, só que ele precisa fazer um pivô de alta, né? Então não adianta ele ter só essa pequena alta aqui sem antes fazer o pivô. Quando o S&P 500 produzir o pivô de alta, aí realmente os mercados vão começar a dar uma acalmada, tá? Então por enquanto ele está querendo cair, ele vai vir para retestar esse fundo anterior aqui. Se ele perder esse fundo, ele vai derreter violentamente. Se ele conseguir segurar esse fundo aqui, ele vai começar a trazer a calmaria, a tão sonhada calmaria dos mercados em julho, né? Então, eu acho que você tem que pegar, por exemplo, aqui no S&P 500 e colocar uma linha simples aqui, tá? Uma LTB simples. Quando o preço começar a chegar a querer se aproximar dessa LTB, é o momento em que ele vai superar o topo anterior e ele vai querer dar uma recuperada, tá? Vai começar a andar lateralmente, que é um movimento que a gente pretende agora, quando ele terminar de cair, né? Em algum momento vai acontecer esse equilíbrio dos mercados, né? Conforme eu já expliquei para vocês aí, eu tô de olho em um suporte aqui no S&P 500. Geralmente o suporte aqui de 3.200, eu acho, ou 3.400, agora não lembro. Mas esse suporte aqui, tá? 3.500. Aqui nesse suporte é o suporte que eu gostaria de ver ele segurar. Então, nesse ponto aqui, eu acho que nessa transição, nesse período entre o primeiro semestre e o segundo semestre, é onde ele precisa se segurar, na verdade. Tá? O ideal seria que ele se segure e que consiga entregar para nós um segundo semestre um pouco mais ameno. E para que no primeiro semestre, ano que vem, derreta um pouco mais. Tá? Então, eu estou de olho nos gráficos aí mensais. É sempre importante você ver o gráfico mensal, porque a barra de inversão ela vai surgir no gráfico mensal, tá? Então, por exemplo, olha só, fechamento da barra do mês de junho, extremamente negativo, tá? A primeira coisa que a gente precisa, então, é o primeiro mês, que não sabemos se vai ser julho, agosto, setembro, é o primeiro mês positivo aqui, então, que a gente precisa ter. Esse mês positivo, geralmente, que é a barra de inversão mensal, né? Ele precisa acontecer, então, com uma sombra compradora e fechar o mês positivo, então ele inicia o mês em queda, mas fecha o mês com um valor mais alto do que começou. Por isso que é importante, ó. Qual é o valor mensal do mês de julho, né? O início do mês de julho ele vai começar amanhã aqui nos 3.800 pontos aqui, 3.780. Então, não interessa o que acontecer, se ele cair na primeira semana muito forte ou não, o que é importante é que ele termine o mês mais alto do que esse valor, tá? Se final de mês de julho o preço terminar acima de 3.800, já vai ser algo muito positivo para os mercados voláteis, tá? Vai ser algo muito positivo. Como ele ainda não teve o mês de reversão, né? Como ainda estamos descobrindo aonde é o fundo, a gente pode especular que o fundo será nos topos anteriores, né? Então, nas máximas anteriores, né? Pode ser esse topo aqui, que é o topo que eu acredito que possa segurar 3.500 pontos aí no S&P 500, que é mais ou menos a projeção do Goldman Sachs, né? Então, o Goldman Sachs falou, acho que foi o presidente do Goldman Sachs que falou que ele acreditava que nesse ciclo de baixo o S&P 500 poderia chegar até os 3.600. E ele chegou nos 3.783, chegou por um tempo em 3.600, mas o ideal seria ele produzir esse fundo aqui, tá? E enquanto ele estiver derretendo e não ter uma barra de inversão, aí você vai perder o seu patrimônio estando exposto em mercados voláteis. Por isso que é importante o seguinte, né?
A gente está ansioso para capturar o fundo, estamos querendo pegar o fundo, eu estou querendo capturar o fundo, e esse fundo só vai acontecer quando de fato o mercado chegar num ponto, no nível de preço onde a gente tem um equilíbrio entre compradores e vendedores. Eu sei que quanto mais o preço cai, mais começa a voltar compradores para o mercado, né? Voltar pessoas a querer comprar. Porém, olhando agora os mensais, né, desses gráficos todos aí, a gente ainda está na expectativa de formação desse fundo a partir do mês de julho agora, tá? E se não acontecer, vai acontecer em agosto. E se não acontecer em agosto, vai acontecer. Se algum dia vai acontecer, tá? Não acredito, por exemplo, que nós vamos regredir até os anos 90. Eu espero que não, tá? Aos preços dos anos 90. Uma recessão assim dá para regredir uns 4, 5 anos de valor. Então, dá uma olhada aí quanto que estava o preço do Bitcoin há 4 anos atrás, né? Em 2018. Tava ali 3.600 por aí. Talvez uma recessão conseguisse fazer com que a retração chegasse até esses níveis, mas eu acho muito difícil, cara. Teria que ter muito pouco comprador no mercado mesmo. Teria que zerar os compradores para chegar nesse preço, né? Porque quanto mais cai, mais eu começo a ficar sedento a entrar. Então a gente está esperando aí a barra de reversão, ainda não surgiu. Deixa o mercado aí sangrar quietinho, ele está sangrando. Ele está perdendo valor aos poucos. O mensal ainda está bem horroroso. O mensal está bem feio. Mas ele tem que nem eu mostrei para vocês, ele tem um ponto aí muito forte de compra, que é o topo anterior. Os topos anteriores geralmente são regiões boas para compra. Nessa região também é o suporte do meu canal colateral que eu mostrei para vocês. Então é a região também que eu tenho interesse em ver o preço segurar, tá? Isso só se tratando em Bitcoin, tá? Deixa eu pegar aqui. Então eu quero ver ele dar uma segurada nessa região também. Então a gente está bem próximo aí de um possível fundo, tá? Então a gente só precisa agora que o mercado valide esse fundo e que ele consiga se segurar nessa região, tá? Eu particularmente estou ansioso para essa semana ver uma possível barra de reversão nesse fundo de 18 mil. Conforme eu expliquei para vocês, para mim ainda é uma excelente região de compra para tentar capturar um repique dentro da tendência de baixa. Até porque é difícil a tendência de baixa ela perdurar e ficar na vertical por muito tempo, né? É muito difícil isso acontecer. Eu, particularmente, nunca vi o preço do Bitcoin derreter na vertical e se manter derretendo na vertical sem parar. Eu vi isso no Covidão, e no Covidão nós tivemos recuperação em V. Não acho que a recuperação vai ser em V, mas eu acho que o pullback vai ser bom, tá? Acho que o pullback vai ser grande. E no caso aí também da Nasdaq, que eu quero ver as empresas de tecnologia, porque elas também nada ainda de barra de reversão no gráfico mensal, fechamento ainda horroroso, tentativa de formação de fundo duplo, a mesma coisa que o BTC, a mesma coisa que o S&P 500, tá? Então a gente tentou uma barra de reversão aqui nessa região, essa barra de reversão está sendo invalidada, porque já está perdendo a região 618 de FIBO, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Isso antecipa para nós mais queda? Já perdeu a região 68 de FIBO e vai fechar provavelmente a semana desse jeito. Isso antecipa para nós mais queda, tá? Se bem que hoje é quinta, né? Então vai fechar amanhã, sexta-feira. Então se ele fechar amanhã abaixo da região 68 de FIBO, a tendência é que a Nasdaq derreta um pouco mais na abertura de segunda-feira, tá? Na abertura de segunda-feira ele já pode derreter um pouco mais. Então a gente tem as empresas de tecnologia sofrendo aí bastante também, tá? Logicamente, startups, empresas de tecnologia são as que mais vão sofrer numa situação de recessão, porque são as que mais precisam de acesso ao crédito fácil. E agora, numa situação de apertamento quantitativo, não existe esse acesso fácil. Sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto